o verdadeiro Natal. Você já parou para pensar no que aconteceu antes do primeiro Natal? Existiu um longo e profundo silêncio. Foram 400 anos sem novas profecias. 400 anos em que o céu parecia calado. Israel segurou as promessas, mas vivia na ausência de novas vozes divinas. Mas silêncio não significa ausência. Deus estava trabalhando. As Escrituras permaneciam vivas, e nelas, uma promessa antiga ecoava. Desde o jardim do Éden, um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. As profecias eram claras. O cetro não se afastaria de Judá. Uma estrela surgiria de Jacó. Um rei estava para nascer. O profeta Isaías anunciou que uma virgem conceberia e que um menino nos seria dado. Um filho cujo nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o profeta Miqueias revelou até o local exato. A pequena cidade de Belém, Efrata. O tempo passava, e Deus, em sua soberania, preparava o momento perfeito, o ponto exato na linha da história para a maior revelação de todas. E então, no 6º mês o silêncio foi quebrado. Deus enviou o anjo Gabriel, mas não a um palácio suntuoso em Jerusalém. Ele foi a uma casa simples, na pequena cidade de Nazaré, a uma jovem virgem chamada Maria, que estava prometida em casamento a um carpinteiro chamado José. O anjo entrou e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com aquela saudação, sem entender o seu significado. Mas o anjo a acalmou. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E ali, naquela casa humilde, veio o anúncio que mudaria para sempre a história da humanidade. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O anjo continuou, revelando a identidade daquele bebê. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino não terá fim. Maria, com uma dúvida genuína e lógica, perguntou: Como isso acontecerá, se eu sou virgem? E o anjo revelou o mistério da encarnação. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E para selar a promessa, ele declarou a verdade eterna, porque para Deus, nada é impossível. Diante do impossível, Maria rendeu-se em fé. Sua resposta ecoou através dos séculos: Eis aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Naquele instante, o Verbo eterno, a palavra de Deus, começou a se fazer carne no ventre de uma jovem. Logo depois, Maria partiu apressadamente para as montanhas da Judeia para visitar sua prima Isabel, que também estava grávida milagrosamente em sua velhice. A cena é de uma beleza profunda. Ao ouvir a saudação de Maria, a criança, que seria João Batista, saltou no ventre de Isabel. E Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E foi a vez de Maria cantar. Seu coração transbordou em um dos mais belos hinos de louvor, o Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 2 mulheres, 2 ventres, 2 propósitos divinos entrelaçados. De um lado, João, o precursor, a voz que clamaria no deserto. Do outro, Jesus, o Salvador do mundo. O tempo de Isabel se cumpriu, e ela deu à luz um filho. A vizinhança e os parentes se alegraram com ela. Quando foram circuncidar o menino, no 8º dia, queriam chamar o nome do menino de Zacarias. Mas Isabel interveio: Não, ele será chamado João. Todos ficaram surpresos. Como Zacarias, seu pai, estava mudo, pediram que ele escrevesse o nome. Ele pegou uma tabuinha e escreveu: O seu nome é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou sobre seu filho, dizendo: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar os seus caminhos. João crescia e se fortalecia no Espírito, preparando-se para a sua missão. Enquanto isso, José, um homem justo, ao saber da gravidez de Maria, enfrentou um dilema. A lei era dura, mas seu coração era bondoso. Ele decidiu deixar Maria secretamente, para não a expor à vergonha pública. Mas Deus, que cuida de cada detalhe, interveio. Em sonho, um anjo lhe apareceu e disse: José, filho do Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E o anjo revelou a missão daquele filho: Chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José prontamente obedeceu. Pouco tempo depois, um decreto do imperador romano César Augusto obrigou todos a se registrarem em suas cidades de origem. Por isso José e Maria, ela que estava prestes a dar à luz, viajaram de Nazaré para Belém, a cidade de Davi. E enquanto estavam ali,
os dias se cumpriram. E então, aconteceu. Ela deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Rei dos Reis nasceu sem um palácio. O Salvador do mundo veio sem aplausos da multidão. Mas os céus não se calaram. Uma multidão de anjos apareceu a pastores nos campos. E o céu se iluminou com um canto: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. A história não para aí. Depois do nascimento, os homens sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém, guiados por uma estrela. A pergunta deles abalou a capital: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles não buscavam um bebê qualquer, buscavam um rei. Após encontrarem o menino com sua mãe, Maria, eles se prostraram e o adoraram. Abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Presentes proféticos que apontavam para sua realeza, sua divindade e seu sacrifício futuro. Mas o nascimento de um rei ameaçou o poder terreno. O rei Herodes, perturbado, tentou destruir o plano de Deus, mas a promessa de Deus não falha. Avisado em sonho, José se levantou no meio da noite, tomou o menino e sua mãe, e fugiu para o Egito, escapando da fúria de Herodes. E depois da morte do tirano, Deus ordenou o retorno, e a família se estabeleceu em Nazaré, cumprindo mais uma profecia: ele será chamado Nazareno. O plano divino seguia intacto, perfeito em cada passo. Hoje, séculos depois, o Natal chega para nós, e muitas vezes chega de um jeito diferente. As mesas se enchem de comida, as casas se iluminam com luzes piscantes, e a correria por presentes toma conta de tudo. Mas o verdadeiro sentido do Natal não mudou. O Natal nunca foi sobre presentes, fartura ou aparências. O Natal é sobre uma pessoa. O Natal é sobre Jesus. Como o apóstolo João escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se fez homem para nos salvar. A promessa feita a José ecoa para nós hoje: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mesmo que a sua mesa seja simples neste ano, se Jesus estiver presente, é Natal. Mesmo que sua família seja pequena, se Cristo for o centro da celebração, haverá plenitude. Neste Natal, eu te convido a priorizar o que é essencial. Pratique a gratidão pelo dom da vida e da salvação. Busque o perdão e ofereça a reconciliação. Fortaleça a sua fé naquele que nasceu por você. Celebre o verdadeiro aniversariante. Porque o Natal não é, em sua essência, uma data no calendário. O Natal é uma pessoa. Jesus Cristo, o Rei que se fez homem para ser o nosso Salvador. Deus deu o maior presente à humanidade, seu único Filho, o Salvador do mundo. Desejo a cada um de vocês um Feliz Natal. Por Conceição Moura, contadora de histórias.